Dizem que o cabelo é a moldura do rosto, né? Quem nunca escutou isso? Por isso que nós, mulheres e também os homens, estamos sempre preocupados em cuidar deles. Seja hidratando, cortando, enfim. Mas o mais importante mesmo é mantê-los na cabeça. E é por isso que hoje eu tô aqui na Pharmatec e vou bater um papo com Pedro Vargas, ele que é responsável pelo Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa aqui da Pharmatec e vai falar um pouquinho sobre o Minoxidil, esse medicamento aí que eu garanto é conhecido de vocês, mas tem muita coisa que vocês também não sabem. Quer saber mais? Vem comigo. Bom, agora eu tô aqui com ele, com Pedro Vargas. Ele que já é conhecidíssimo de vocês, né? Ele que é responsável pelo departamento aqui de desenvolvimento e pesquisa da Pharmatec. Tudo bom, Pedro? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto super importante, tanto para homens quanto mulheres, né, Pedro? Que a gente vem sempre buscando, na verdade, cuidar cada vez mais, né, da aparência e principalmente cuidar dos cabelos. Cuidar bastante dos cabelos, mas além de cuidar do jeito que vocês estão pensando, o mais importante que tudo é mantê-los na cabeça, né? Não é mesmo, Pedro? É verdade, não adianta gastar às vezes com shampoos caríssimos, né? Se o cabelo não tá ali preso, bem enraizado, né? Bem estruturado. Com certeza. E o que a Pharmatec tem para nos dar de dicas, então, pra gente conseguir manter essa moldura, né? Dizem que o cabelo é a moldura do rosto. Então, o que a gente pode usar, enfim, consumir para evitar que ele caia? Então, a gente tem o famoso Minoxidil, né? O Minoxidil é um dos fármacos mais importantes que a gente tem na dermatologia para tratamento de diversas alopécias, seja androgenética, seja cicatricial, seja um eflúvio telógeno, seja costuma ser passageiro, ou às vezes quando o próprio Covid não é, então que teve um papel muito importante na questão do cabelo, porque muitas pessoas passaram a se queixar de queda de cabelo que antes não tinham. É verdade. Causado pelo vírus. Então a gente tem o Minoxidil, que é um fármaco extremamente seguro, antigo, e aqui na Pharmatec a gente produz este medicamento, né? Foi uma das farmácias pioneiras a trazer o Minoxidil na forma de cápsula. A gente começou com as cápsulas e a gente evoluiu para os comprimidos. Ai, Pedro, até é importante isso, porque antes a gente sabia do Minoxidil muitas vezes, talvez de passar, né? Que ficava meio molhadinho, o couro cabeludo, enfim, pra mulher é mais complicado, pra gente ficar lavando cabeça sempre, né? E eu lembro disso. Sim, a gente também trabalha com minoxidil tópico, né? Só que as formulações manipuladas, as magistrais, elas têm uma vantagem muito grande. Nós temos o minoxidil em duas formas, o pró-fármaco e a forma ativa. O minoxidil comercial, né, que vende em prateleiras, né, em drogaria, ele está na forma de pró-fármaco. Então, assim, ele precisa ser ativado para funcionar. Na farmácia magistral, a gente tem as duas opções. Então, eu já dou ele ativado para ti, ele já funciona. Então, minha resposta é muito melhor. Além disso, como ele é solúvel em água, que diferente do pró-fármaco, que a gente chama, né, que é a forma inativa, a gente tem uma cosmética mais agradável. Tanto que é comum, recorrente, o pessoal de casa vai saber muito bem, já deve ter escutado essa história, daqui a pouco já aconteceu, né, com a própria pessoa, de usar 1 mês, 2 meses e parar, porque o cabelo fica seco, duro, especialmente mulheres, que é da questão da coloração, né, às vezes que pintam o cabelo, desbota, porque o veículo que a gente usa para solubilizar o que está disponível no mercado é álcool, em grande concentração, isso desbota o cabelo, deixa ele seco, ressecamento, dermatite. Então, quando a gente vai para a farmácia magistral, que a gente tem na forma ativa, eu faço em água, diminui a irritação, melhora a resposta e melhora a cosmética. Olha aí. Fantástico, né, Pedro? Fantástico. E como é que a gente faz, na verdade, assim, tu falou que ele também tem em cápsulas, né? Como é que a gente faz, assim, como é que é o uso do minoxidil? Isso, a gente começou com a forma de cápsulas, né, que foi a nossa primeira forma via oral disponível.
vai ser via prescrição médica, né? O médico que vai determinar qual a dose mais efetiva e que vai te trazer uma boa resposta, né? Mas hoje a gente trabalha com comprimidos. Tá? Os comprimidos produzidos aqui na Pharmatec, eles são industriais. A gente tem um maquinário importado, industrial, e foi a primeira farmácia do Brasil a ter alvará da Anvisa para produzir esses comprimidos. Foi feito todo um estudo de calibração e validação analítica em São Paulo para mostrar que os comprimidos produzidos aqui são equivalentes ao Lonitem, que é a marca, né, vendida comercialmente, que tem todos os estudos, que foi registrada. Só que o Lonitem só tem 10 miligramas, porque ele é um medicamento originalmente pensado para hipertensão. E aí, 10 miligramas é uma dose muito alta, né? A gente não quer tratar a hipertensão, a gente quer tratar a queda de cabelo. E aí, no magistral, tu consegue trabalhar com doses iniciando em 0,25. Bem pequenas, né? Bem pequenas. Só que eu tenho o mesmo perfil de dissolução, de biodisponibilidade, de segurança que o comprimido comercial. Entendi. Por isso, olha como é importante, né, essas explicações, assim, porque a gente que é leigo, né, que, enfim, não sabe nem por onde, né, às vezes começa, claro, a gente tem que ir no médico, a gente tem que ir no dermato, ele vai ter que dar, né, a receita, enfim, mas como é importante a gente escutar, né, de quem entende, assim, e ter a certeza também de que tudo que é feito aqui na Pharmatec, né, eu sempre falo isso, tudo que é feito aqui na Pharmatec, a gente pode, na verdade, usar de olhos fechados, eu digo, porque a gente sabe que realmente funciona, né, Pedro? E tem um cuidado com os clientes, enfim. Sim, todas as doses que a gente trabalha de 0,25 até 10 miligramas, porque tem alguns casos em que a gente trata mesmo a cardiopatia, né, problema cardiovascular, raros, mas tem. A gente tem convênio com um laboratório terceirizado. Essas doses, elas são enviadas para esse laboratório para confirmar que a dose que está sendo produzida é realmente a dose real. Esse é um laboratório terceirizado por amostragem. A gente manda com bastante frequência, né? Existe um prazo programado que a gente manda essas amostras. Eles fazem os testes e nos devolvem os laudos com as respostas. Olha que maravilha. Pedro, eu já quero invadir o laboratório, porque vocês sabem, né? Eu tenho que invadir alguma coisa, ou é cozinha, ou laboratório, enfim. Mas eu quero, então, que a gente vá lá conferir de pertinho como é que tá sendo feito. Vamos lá? Claro, vamos lá. Bom, agora já devidamente paramentados aqui, a gente vai invadir o laboratório de sólidos, que eu já mostrei para vocês num outro vídeo que a gente fez aqui, para a gente poder conferir, né, Pedro, como é que é feito, então, o minoxidil aqui na Pharmatec. Não só como ele é feito, mas como ele é checado. Todas as etapas de checagem para aquele comprimido chegar na casa do consumidor. Perfeito, então vamos lá. Antes de entrar, eu preciso ainda colocar a máscara aqui, ó, para proteção. Vamos lá. Pedro, e agora? Agora que a gente entrou aqui no laboratório, onde é que a gente vai? A gente vai para a sala onde o minoxidil é produzido. Então vamos lá. Pedro, eu tô vendo essa aparelhagem toda aqui, não tô entendendo nada. Então me explica, como é que funciona, o que são essas máquinas? Então, aqui são os que a gente chama de homogeneizador em Y. Basta ver que o formato dele parece a letra Y. O que acontece? O minoxidil, para fazer o comprimido, a gente pesa o fármaco, né, o princípio ativo, e a gente acrescenta o excipiente. Para fazer com que essa mistura ocorra de forma homogênea, porque pensa assim, são 10 mil comprimidos por dia de cada dose. Meu Deus, isso é 10 mil por dia? Que a gente produz de cada dose. Então é pesado toda a matéria-prima, né, todo o excipiente mais o fármaco. Durante 2 horas esses misturadores vão homogeneizar toda essa mistura para que do primeiro
ao último comprimido, a gente tem a mesma dose. Entendi. E agora eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre a história que tu me contou, que nos bastidores o Pedro me contou um detalhe que eu achei muito interessante. Eu acho que é legal tu explicar um pouquinho pro pessoal de casa a diferença então em comprimido e cápsula. O porquê de um e de outro, né? Claro, a questão é a seguinte, quando a gente começou, a gente tinha só as cápsulas, né? Foi a primeira tecnologia. Com o avanço e com o estudo de validação que eu comentei antes, a gente teve a evolução para o comprimido. Quais as vantagens do comprimido? Uma, ele é 100% em maquinário industrial. Então, o comprimido ele é misturado aqui, depois ele passa para essas máquinas que a gente tem que fazem a compressão. Então, a gente tira a mão humana de circulação, né, da jogada. Então, a gente tem um produto que é completamente não operador dependente. Além disso, o comprimido tem a característica de se dissolver mais rápido. Se eu tenho um perfil de dissolução mais rápido de um fármaco que a absorção dele é majoritária no estômago, eu tenho uma resposta mais rápida. E em alguns casos em que a gente sabe que o paciente, por exemplo, tem um trânsito intestinal mais rápido, como a cápsula demora mais para se dissolver, eu posso ter um pouco de perda, né, de fármaco e eu não ter uma resposta tão efetiva quanto um comprimido. Ah, muito bem, ó, viu, gente? Importante essa dica, né? E tem, além disso, a gente também tem o comprimido sublingual. Tá? Do minoxidil também? Do minoxidil. Então, assim, aquele paciente que não tolera um aumento de dose, que tem um pouco mais de efeito adverso, com pernas mais inchadas, paciente bariátrico, um paciente polifarmácia, se beneficia muito da via sublingual. Olha que fantástico isso, Pedro. Adorei saber disso, acho bem importante, né? Isso tudo, claro, na hora que o médico vai fazer a prescrição, ele já tem que saber disso, né? Sim, ele tem que sinalizar se ele quer em cápsula, se ele quer comprimidos ou se ele quer comprimidos sublingual. Muito bem. E Pedro, aqui atrás da gente eu tô vendo outras máquinas, uma do teu lado, aqui tem outra aqui atrás. E essas máquinas, o que são? Então, aqui atrás de mim, a gente tem a máquina que faz o comprimido propriamente dito. É uma máquina de compressão. Então, uma vez que a mistura está pronta, a gente adiciona esse pó por esse funil aqui. E essa máquina tem um pistão. Esse pistão tem uma marca, de acordo com a dose que a gente vai produzir. E vai literalmente comprimir o comprimido, por isso que vem esse nome, pelo ato da compressão da máquina. E vai, então, fazer o comprimido de minoxidil, né, de acordo com a dose que foi programada. Pedro, agora é essa aqui. Essa daqui a gente chama ele de durômetro. O próprio nome já indica, ele vai medir a dureza do comprimido. Porque assim, a máquina a gente seta, né, a gente programa para fazer uma pressão X. Se essa pressão é muito forte, o comprimido não se desintegra no tempo certo. Se ela é muito fraca, ele se esfarela. Então existe uma dureza ideal e o que essa máquina faz é literalmente testar o quão duro o comprimido está. Ele tem esse parâmetro, né, de dureza que a gente tem que respeitar para ver se ele atende os padrões de dissolução que foram previamente calculados lá naquela curva de calibração anteriormente nos estudos. Muito bem. E aí tem mais uma ali do teu lado. É uma balança? Uma balança, pelo seguinte. Os comprimidos, eles têm um peso X, né? Eles também têm uma margem de peso, mas o comprimido não pode pesar de mais nem de menos. Ele tem o que a gente chama de peso médio. Se esse comprimido tá com uma massa, né, tá com um peso acima do esperado, então tem algum erro no processo. Se ele está abaixo, também tem algum erro no processo. Então existe um peso ideal e a gente então produz esses comprimidos, a gente testa a dureza, depois a gente testa o peso médio deles para ver se todo o processo foi feito de forma correta. Tá, e uma pergunta leiga agora, Pedro. Por exemplo, prensou o comprimido aqui, chegou na hora da balança, deu um errinho. Esse erro pode ser reajustado, digamos assim, ou tem que ser feito um novo comprimido? Depende. Aquele comprimido que foi produzido. Mas aí, se eu detectar esse erro antes, eu vou ali e recalibro a máquina. Opa, produzi, vamos supor, 10 comprimidos. Vamos ver como é que tá a dureza dele? Ah, tá ok. E o peso? O peso não passou. Então eu vou recalibrar a máquina e aí eu vou produzir mais uma leva. E aí eu vou testar
a dureza e o peso. Tá tudo certo, então a gente pode seguir a produção. Bem, depois daqui, vai para onde? Depois daqui a gente tem estoques, né, rotulados, identificados. Ficam estocados esses comprimidos e aí, de acordo com a prescrição médica, a gente libera esses comprimidos. Bem, então vamos lá conhecer. Vamos lá. Bom, aqui então é um pedacinho do estoque do minoxidil aqui na Farmatec. Cada pote desses, tem o minoxidil já separado de acordo com a dose prescrita pelo médico. Então, por exemplo, o médico prescreveu lá 1,5 mg, por exemplo. Então já está aqui o pote preparado para ser enviado para nossa casa, né? Então, aqui vocês podem ver tudo bem organizadinho, conforme o Pedro já nos explicou. Pedro, e agora essa máquina aqui faz o quê? Essa máquina aqui é responsável pela contagem dos comprimidos. A gente fez a mistura, a máquina comprimiu, a gente testou a dureza, a gente viu o peso médio e agora está na hora então da máquina contar a partir daquilo que foi prescrito pelo médico. Muito bem, então vamos ver como é que funciona então. Então, o que a máquina faz? A gente seta para a quantidade que a gente quer, 30, 60, 90, 180, né, o número de comprimidos, e através da trepidação, ela vai separar esses comprimidos, tem um sensor que vai contar comprimido por comprimido. Terminando esse processo, para a gente ter uma dupla checagem, a gente pega esse pote e a gente pesa, porque eu sei o peso médio do comprimido anterior. Então, daí eu vejo se a máquina contou de forma correta. Muito bem, então é uma rechecagem. É uma rechecagem. Bom, Pedro, depois que saiu lá da máquina da contagem, que foi a última etapa lá no laboratório, o minoxidil vem pra cá, né? Isso, ele vem pra expedição, onde as meninas separam os pedidos e o cliente pode retirar em loja, o cliente pode receber em casa, a gente manda tanto pro motoboy quanto pro Sedex, então o Brasil inteiro pode receber, não tem mais desculpa, recebe na porta de casa em 48 horas. Ai, que maravilha! Não tem mais desculpa, gente. Pode mandar manipular aqui na Farmatec e ainda por cima chega em qualquer lugar do Brasil. Olha que maravilha isso. Pedro, tu sabe o WhatsApp daqui? Vamos dar? Sei sim, é 51 9951 68 240. Muito bem, gente. Então, corre, já faz teu pedido, hein? Corre que o pessoal aqui é top. Bom, Pedro, agora que a gente já conferiu todos os processos, né, de como é que funciona a produção do minoxidil aqui na Farmatec, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que é o uso desse medicamento? Ele pode ser de uso contínuo? A gente tem que parar, toma por um tempo, para por um tempo? Tu sabe explicar um pouquinho disso? Então, quem vai determinar o período do tratamento vai ser o dermatologista. Porque, por exemplo, num caso de eflúvio telógeno, né, geralmente é um tratamento de curto prazo. Pode explicar para o pessoal de casa que não sabe o que significa isso? Claro, significa que a gente tem uma queda momentânea do cabelo. Por exemplo, grávidas geralmente têm eflúvio, pós-Covid a gente tem esse eflúvio. Então, é um tratamento que às vezes pode durar 6 meses, 7 meses. Ou eu posso ter uma alopecia cicatricial, que é um tratamento um pouquinho mais complexo, que eu preciso de um período mais longo. Então, quem vai determinar esse prazo vai ser o médico dermatologista. Muito bem, por isso a importância da gente consultar, então, o nosso dermatologista, né, sempre que necessário nesses momentos, né, de queda capilar, principalmente. Eu vou te dizer, Pedro, que quando tive Covid, depois aumentou um pouquinho a minha queda mesmo, né, e o meu dermato me indicou minoxidil, inclusive. Foi através dele que eu descobri a Farmatec. Negócio de falar isso, né? Dr. Dornelles, até vou falar aqui. E como foi importante para mim isso, né? Porque no momento que começa a cair, a gente não sabe para onde recorrer. O minoxidil realmente funciona e funciona muito bem, né? Sim, como eu disse anteriormente, é o nosso fármaco padrão ouro para tratamento de queda de cabelo. Independente da origem, da razão, ele é padrão ouro. A gente abordou, Pedro, no outro vídeo, né, o assunto sobre gestantes aqui na Farmatec. Tudo que podia, que não podia, enfim. Como é que fica o minoxidil, então, para as gestantes, para quem está esperando o bebê? Então, a gestante, né, que é a mulher grávida, ela não pode fazer o uso do minoxidil, ele é contraindicado, mas a lactante pode. Isso é uma novidade relativamente recente, tá? Saiu numa guideline internacional em 2023, se eu não me engano, mostrando que sim, que a lactante pode fazer uso do minoxidil.
que é um fármaco considerado seguro. O único, porém, que inclusive eu me lembro que chegou a sair assim, foi um certo furdunço na mídia, né, porque também não foi muito bem explicado, é que a criança, como ela vai ingerir o leite materno, ela pode desenvolver hipertricose. Tá? O que é a hipertricose? Vamos explicar. Você gosta de explicar tudinho. Aqui o Pedro fala bonito, né, gente? Mas é bom a gente explicar bem pro pessoal de casa. A hipertricose, então, é um crescimento de pelos no restante do corpo. Então, a criança pode desenvolver isso, né? Então ela pode ter um crescimento anormal de pelos no corpo por conta do minoxidil passar pelo leite materno. Mas uma vez que a criança para de tomar o leite materno ou que a mãe cessa o uso do minoxidil, em torno de 3 meses esse quadro se normaliza. Então acho importante a gente falar isso, porque acho que muitas pessoas não sabem que ele é um fármaco seguro, né, para lactante usar. Com certeza, uma informação super válida e, olha, bem importante aí. Então, obrigada, Pedro, pela informação também. Bom, vocês viram, né, que aqui na Farmatec a gente encontra de tudo, vários produtos, suplementos, medicamentos, tudo feito com muita seriedade, né? Como vocês já viram aí nos laboratórios que eu gosto de invadir aqui na Farmatec. Mas hoje resolvi trazer para vocês o assunto do minoxidil, porque ele é super famoso, né? Muito falado, mas garanto que muita gente não sabia que existiam os comprimidos de minoxidil, que facilita demais a nossa vida, né? Então, se está com queda capilar por algum motivo específico, consulta então um dermatologista e ele, se te recomendar o minoxidil, pode vir manipular aqui na Farmatec. E eu gosto bastante também desses bate-papos que eu tenho com a Cris e com o Pedro, porque eles são super elucidativos, a gente aprende demais com eles, né? Tem muitos assuntos aí que são recorrentes até no nosso dia a dia, mas que a gente não tinha, na verdade, essas informações tão necessárias, né, para o uso de medicamentos, principalmente. E tudo isso a gente pode aprender e conhecer aqui na Farmatec. Hoje vocês puderam conhecer junto comigo o mundo do minoxidil, esse medicamento super falado, né, conhecido por todos, mas garanto que muita gente não sabia que existiam os comprimidos de minoxidil. E tudo feito aqui, na Farmatec, essa farmácia que é referência em manipulação e ainda por cima foi a primeira farmácia no Brasil a receber autorização da Anvisa para a produção então do minoxidil. Na hora de consultar um dermatologista, já sabe, se tiver que manipular minoxidil, é aqui na Farmatec. Gostaram dessa dica? E amanhã, onde estará o Dicas da Gigi, hein? Vem comigo!